Fala pessoal, vocês estão no canal Sábio Explica. O jogo de hoje é Takenoko. Takenoko é um jogo de 2011 do autor Antoine Balzar, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E em Takenoko nós trabalharemos para o Imperador do Japão. Tem uma história muito interessante, muito engraçada o jogo. O Imperador da China deu de presente ao Imperador do Japão um panda. Mas agora o Imperador do Japão está com um problema, porque esse panda fica no jardim dele e devora todos os bambus. Então nós somos ali servos do Imperador japonês, que vamos precisar... ele não pode se desfazer do panda, né? Que seria uma desfeita com o Imperador chinês, com o presente recebido. Mas também não quer que o panda destrua totalmente os bambus do seu jardim. Então nós vamos contar aqui com a ajuda de um jardineiro, e nós vamos tentar aí administrar essa logística, né, do panda entre os brotos de bambu que crescem e os que são devorados pelo panda, tentando chegar aí no equilíbrio, digamos assim, obtendo os nossos objetivos e ganhando pontos de vitória. Então, como é que funciona na preparação? Para começar, você vai pegar essa ficha aqui, que é a ficha da fonte, representa o centro do nosso jardim, vai deixá-la no centro da mesa. Sobre a ficha da fonte você coloca as miniaturas do panda e do jardineiro. Vai deixar por perto, ao alcance dos jogadores, essas cartas, que são as cartas de objetivo. Existem 3 tipos de objetivo. Os objetivos de terreno, que as cartas tinham esse fundo azul. Os objetivos do panda, que as cartas tinham esse fundo roxo. E os objetivos do jardineiro, que as cartas tinham esse fundo vermelho. Você deixa elas separadas por tipo, por perto, ao alcance dos jogadores. Takenoko é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores, certo? Então no começo da partida, cada jogador vai receber uma carta de cada tipo. Você sorteia aleatoriamente uma carta de cada tipo para cada jogador, que ele deve manter em segredo dos demais. Temos ainda essa carta de fundo verde, é só uma, é a única carta de fundo verde. Chama-se a carta do Imperador, também deixa ela por perto, você vai precisar dela mais tarde. Você deixa por perto também os demais itens do jogo, né? Esses palitinhos azuis aqui, que são as canaletas de irrigação, as fichas de terreno, embaralhadas e viradas para baixo, os brotos do bambu, né? Os trechos do bambu, nas cores rosa, amarelo e verde. Essas fichinhas hexagonais aqui, que são as fichas de melhoria, já vão ser apresentadas a elas. Existem 3 tipos. E o dado, certo? Cada jogador recebe ainda uma fichinha como essa, que serve como auxílio de jogador. Nela estão representadas de forma gráfica todas as ações, toda a dinâmica do jogo. E dois marcadorzinhos como esse, que servem de lembretes ali para indicar quais são as ações que ele realizou durante aquele turno, que vocês entenderão melhor a partir de agora. Então você escolhe o jogador inicial, pelo método que você quiser, e cada jogador, na sua vez, vai realizar a seguinte ação, né? Em que consiste o turno de um jogador. O jogador irá lançar o dado, e esse dado indica as condições atmosféricas do jardim, né? Nós temos o trovão, nós temos a chuva, o dia nublado, o sol, o vento e por aí vai. Cada uma dessas condições atmosféricas indica uma certa mudança nas regras, uma certa variação nas regras, que vai se aplicar para aquele jogador naquela jogada específica. Em seguida, depois de jogar o dado que vai determinar essa leve mudança nas regras para aquela jogada específica, ele vai realizar 2 ações dentro de um menu de 5 ações. Nós temos aqui representado graficamente no tabuleiro de auxílio do jogador as 5 diferentes ações que o jogador pode fazer. E ele deve realizar 2 ações diferentes, certo? 2 ações diferentes. Não se pode realizar a mesma ação 2 vezes. E aí ele faz isso e passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que faz a mesma coisa, e o jogo vai seguindo. Eu vou começar a explicação falando, embora assim, na ordem de jogo, a primeira coisa que o jogador faz é lançar o dado e descobrir, portanto, qual vai ser a variação de regras que se aplica a ele naquela rodada. Eu vou começar explicando pelas ações principais, por 2 motivos. Primeiro, porque o resultado do dado define, como eu já expliquei, uma leve variação nas regras que vai se aplicar a ele naquela rodada, quando ele for realizar as ações principais.
Se eu não expliquei ainda as ações principais, vocês provavelmente não entenderiam muita coisa. E o segundo motivo é que na primeira rodada, é importante lembrar disso, na primeira rodada não se joga o dado, certo? Apenas na primeira jogada de cada jogador, eles não vão jogar os dados, vão pular o dado, na verdade, né? E vão passar diretamente para a realização das ações, certo? Vamos explicar aqui cada uma das 5 ações, que são as ações principais do jogo. E como eu disse, o turno de um jogador consiste basicamente em realizar 2 dessas 5 ações. Esses marcadorzinhos aqui servem para lembrar qual foi a ação que ele escolheu. As ações precisam ser necessariamente diferentes entre si. Ele realiza essas 2 ações e passa a vez para o próximo jogador. Começando então pela primeira ação, que é a ação de posicionar uma ficha no tabuleiro. Como é que funciona? O jogador vai pegar as 3 primeiras fichas. Peguei 4 sem querer. O jogador vai pegar as 3 primeiras fichas aqui do topo do monte, vai olhar apenas para si, vai escolher uma das 3 e vai posicionar no tabuleiro. Quais são as regras de posicionamento? As outras 2 que ele não escolheu vão para o fundo, na ordem que ele quiser. Ele pode colocar primeiro uma, depois a outra, ou primeiro a outra, depois a uma, na ordem que ele quiser, para o fundo da pilha, certo? Então essa que ele escolheu, ele vai posicionar. Quais são as regras de posicionamento? A ficha nova que você está posicionando agora deve estar adjacente a pelo menos 2 outras fichas ou a ficha central, que é a ficha da fonte. Ou seja, se a ficha que você está posicionando agora for adjacente a apenas um, para que ela seja adjacente a apenas uma outra ficha, deve ser adjacente à fonte, que é a ficha central. Para que ela seja, em qualquer outro caso, ela tem que ser adjacente a no mínimo 2 outras. Então, só para dar o exemplo aqui, imagine numa rodada posterior, um outro jogador poderia colocar, por exemplo, essa ficha aqui. Sim, porque está adjacente à fonte. Aqui também, porque além de estar adjacente à fonte, é adjacente a 2 outras. Mas em todo caso, o simples fato de já estar adjacente à fonte já resolve o problema. Mas não poderia colocar aqui, por exemplo, porque estaria adjacente a apenas uma outra ficha, que não é a fonte. Para que a ficha que você posiciona agora seja posicionada validamente, ela tem que estar adjacente a no mínimo 2 outras fichas ou a ficha da fonte, certo? Essa é a primeira regra. Posicionar... A primeira regra não, desculpa, é a primeira das opções de ação, que é posicionar uma ficha. Um ponto que é importante frisar é o seguinte: toda ficha que é adjacente à fonte, ela considera-se um terreno irrigado. E todo terreno, quando ele é irrigado pela primeira vez, nasce nele já um trecho de bambu. Isso é importante frisar, uma regra facilmente esquecível. Pelo menos nas vezes que eu joguei, aqui a gente esquecia desse detalhe. Vocês já vão entender com mais detalhes o que significa esse conceito de irrigação, terreno ser irrigado. Mas aí no momento que eu estou querendo lembrar é isso. Se um terreno é irrigado, na verdade a regra diz o seguinte: sempre que um terreno é irrigado pela primeira vez, nasce nele imediatamente um broto de bambu. E esse momento de ser irrigado pela primeira vez, muitas vezes coincide com o momento em que o terreno entra em campo. Muitas vezes o terreno já entra irrigado e, portanto, já deve receber o seu primeiro broto de bambu. Então, já que entramos no assunto da irrigação, vamos explicar aqui a segunda das 5 ações possíveis, que é pegar uma canaleta de irrigação. O jogador simplesmente vai lá na reserva das canaletas, pega um palitinho desse e guarda aqui na sua reserva. Um ponto importante é que a ação, né, o que conta como uma das 2 ações que o jogador pode fazer é pegar a canaleta. Posicionar a canaleta no mapa não é considerado uma das 2 ações que o jogador tem direito. Ele é considerado, na verdade, uma ação livre. O jogador pode fazer a qualquer momento, na hora que ele quiser, durante o seu turno, evidentemente, desde que ele tenha as canaletas. Ele pode, inclusive, pegar e já posicionar imediatamente? Pode sim, sem problema nenhum. Mas ele também pode guardar ali para rodadas posteriores e posicionar em rodadas posteriores uma ou mais canaletas de irrigação. E aí vamos explicar agora em detalhes como é que funciona essa história de irrigação. Para que os trechos de bambu possam crescer, eles precisam estar em terrenos irrigados. Terrenos que não estejam irrigados simplesmente não cresce bambu nenhum, nunca. Quando é que um terreno está irrigado? Como é que eu faço? Quais são os como é que eu sei, melhor dizendo, se um terreno está irrigado ou não?
Então vamos lá. Um terreno que seja diretamente adjacente à fonte, que é essa ficha central, encostado aqui, diretamente adjacente à fonte, ele é sempre irrigado. Todo terreno adjacente à fonte é irrigado. Ponto. Além disso, existem as canaletas de irrigação, como eu acabei de explicar. Estamos explicando agora, na verdade, né? A segunda das ações possíveis é pegar canaletas de irrigação e você pode, na mesma rodada ou em rodadas posteriores, posicionar essas canaletas. Lembrando, como eu já disse, que posicionar a canaleta não é considerado uma ação, não é considerado uma das duas ações a que você tem direito, né? Uma ação gratuita, digamos assim. Como é que funciona o posicionamento das canaletas? Toda canaleta deve partir da fonte e deve sempre ser posicionada acompanhando as arestas dos terrenos, certo? Por exemplo, assim, toda canaleta é posicionada. Eu estou colocando aqui várias fichas só para exemplificar, mas como vocês já entenderam, posicionar a ficha é uma das ações que o jogador faz durante a sua vez. Então, consideram-se irrigados também, né, além dos terrenos que são adjacentes à fonte central, também consideram-se irrigados todos os terrenos que têm uma aresta tocada por uma canaleta de irrigação. E é importante, uma aresta. Nesse caso aqui, vamos pegar esse exemplo que eu estou desenhando aqui agora. Esse terreno aqui, por enquanto, não é irrigado, porque ele tem aqui um vértice, uma esquinazinha, um ângulo tocado pela ponta de uma canaleta, mas isso não é o suficiente. É necessário, desculpem, é necessário que seja uma aresta, né, um lado do hexágono a ser tocado pela canaleta de irrigação. Então esses dois aqui são irrigados naturalmente, simplesmente por estarem adjacentes à fonte. Esses dois aqui não estão adjacentes à fonte, mas existe uma canaleta de irrigação tocando numa aresta deles, então eles também são irrigados. Então, digamos que no momento do jogo, à medida que o jogo vai se desenrolando, no momento exato em que eu construí, enfim, qualquer jogador construir uma canaleta nesse ponto, deve ser colocado um trecho de bambu nesse e nesse outro, cumprindo aquela regra que eu expliquei ainda há pouco, de que sempre que um terreno é irrigado pela primeira vez, ser irrigado pela primeira vez muitas vezes acontece assim que ele entra em campo, um terreno que já entra em campo, tendo uma aresta ali tocando uma canaleta de irrigação, ou que já entra em campo tocando na ficha central, ele já entra em campo irrigado, né? Mas também pode acontecer, é comum, por exemplo, um caso como esse. Esse terreno aqui, por enquanto, ainda não está irrigado. No momento posterior, alguém vai lá e coloca mais um trecho da canaleta, ele tornou-se irrigado, posiciona um trecho do bambu. E eu não expliquei ainda, mas você já deve ter deduzido aqui, à medida que eu estou dando um exemplo, que você sempre deve colocar um trecho de bambu na cor correspondente ao tipo do terreno, né? Existem 3 cores de terreno, amarelo, rosa e verde. A cor do bambu que você posiciona lá é sempre correspondente à cor do terreno, certo? Então, existe ainda uma terceira forma de irrigar um terreno, que é por meio de uma ficha de melhoria de irrigação. Um poço, na verdade, é como a regra chama. Existem alguns terrenos, vou procurar algum aqui para mostrar a vocês, que neles vem desenhado um hexágono assim, ó, com uma borda azul, mostra uma fonte de água e um bambuzinho. Isso aqui é um poço, certo? Então, um terreno que tenha esse desenhozinho do poço, ele também é naturalmente irrigado, automaticamente. Posicionou ele já entra como irrigado e, consequentemente, já ganha o seu primeiro trecho de bambu. Existem ainda fichas de melhoria, que eu vou explicar com mais detalhes mais à frente, onde você pode acrescentar, você pode colocar um poço num terreno que originalmente não tem. Então, nesse caso, o terreno então passa também a ser considerado irrigado. Então, quando é que um terreno é irrigado? Quando ele tiver um desenho de uma fichinha como essa, que é o poço, seja o desenho já existente na fichinha ali por natureza, seja que você adicionou de uma forma que eu explicarei em detalhes mais tarde. Essa é a primeira forma de o terreno ser considerado irrigado, ter uma fichinha dessa. Segunda forma, o terreno ter uma aresta, onde uma canaleta de irrigação o toca, né? Ser tocado aqui por um lado, por uma aresta, por uma canaleta de irrigação. É a segunda forma de ser irrigado. E a terceira e última forma de ser irrigado é os terrenos que são adjacentes à fonte, né? A fonte que é essa ficha central. Cuidado para não confundir a fonte com os poços. Porque, por exemplo, as canaletas de irrigação, todas elas têm que partir da fonte. Não existe a possibilidade de colocar uma canaleta de irrigação
começando a partir de um terreno que tem um poço, nem também um terreno adjacente a um outro onde se encontra um poço é automaticamente irrigado. Isso não existe, certo? Essa irrigação automática por adjacência, digamos assim, e o ponto de partida das canaletas é sempre apenas e unicamente da fonte, que é a ficha central. O poço, digamos assim, ele só irriga a si próprio. Uma ficha que tem o poço só irriga a si própria, não tem nenhuma consequência para outras fichas vizinhas. Então eu expliquei todo o conceito de irrigação para que vocês entendam, porque é um conceito importante no jogo. Lembrando de novo pela enésima vez, sempre que um terreno é irrigado pela primeira vez, né, torna-se irrigado pela primeira vez, o que muitas vezes coincide com o momento em que ele entra em campo. Ele ganha o primeiro trechinho, ganha um trechinho de bambu, né? Não necessariamente o primeiro, ele ganha um trecho de bambu. Mas enfim, expliquei tudo isso para vocês entenderem o conceito de irrigação, mas dentro aqui das 5 ações, eu estou falando simplesmente de você pegar um palitinho desse, um canal de irrigação, que você pode vir a usar em rodadas posteriores ou na mesma rodada, e isso não conta como uma das 5 ações. Próxima ação aqui, terceira opção de ação, é mover o jardineiro. Como é que funciona o movimento do jardineiro? Você vai pegar ele do espaço onde ele se encontra, do espaço onde ele estiver, e vai traçar uma linha reta a partir daquele ponto. E aí ele pode se mover quantos terrenos você quiser naquele espaço, naquela direção que você escolheu. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, o jardineiro poderia se mover nessa linha reta, nesse sentido, vindo parar nessa casa ou nessa outra. Ele poderia se mover nesse sentido, e aí nesse caso só teria uma opção, que seria vir para cá. Naquele sentido ali para cima, só teria uma opção, que seria vir para cá ou para cá. Então veja que como devido a esse formato hexagonal e essa regra de movimentação, você deve escolher um dos 6 lados do hexágono, digamos assim. E a partir desse lado traçar uma linha reta, e o movimento do jardineiro precisa necessariamente acontecer dentro dessa linha reta. Assim, dentro dessa linha reta você pode escolher em qual trecho parar, certo? Você não é obrigado a parar no primeiro nem no último. Dentro dessa mesma linha reta, você pode escolher em qual trecho quer parar, mas isso, enfim, limita a movimentação. Nem todos os espaços vão poder ser atingidos pelo jardineiro em todas as jogadas. Vai depender aí da posição em virtude dessas restrições de movimento. Então, digamos que ele optou por parar aqui. Uma vez que ele para num determinado terreno, ele vai fazer crescer um trecho de bambu da cor respectiva do terreno, naquele terreno em que ele parou, e em todos os terrenos adjacentes que sejam da mesma cor e que sejam irrigados. Então, esses são os requisitos. Primeiro requisito, ele vai fazer crescer um bambu no terreno em que ele parou, desde que aquele terreno seja irrigado. Além disso, ele vai fazer crescer um bambu em todos os terrenos diretamente adjacentes, desde que também sejam irrigados e que sejam da mesma cor. Nosso exemplo aqui é amarelo. Nós temos um terreno amarelo adjacente, da mesma cor, também é irrigado, então cresce aqui um trecho do bambu. O tamanho máximo que um bambu pode atingir é de 4, certo? Então, se um bambu já tiver aqui 4 trechos, né, 4 pedacinhos, ele já atingiu o tamanho máximo, simplesmente não vai crescer mais. Uma dúvida, e se o terreno específico, o terreno exato em que o jardineiro parou, não for irrigado, ou por exemplo, já tiver um bambu de tamanho 4, ou por qualquer outro motivo, não puder mais crescer bambu naquele terreno específico onde ele parou, mas nos terrenos adjacentes, existia um ou mais terrenos adjacentes, onde, conforme a regra, poderia crescer bambus. Isso pode acontecer? Resposta, sim. Certo? Mesmo que o terreno específico onde o jardineiro parou não possa crescer bambus por qualquer motivo, por exemplo, por não ser irrigado, se nos terrenos adjacentes, da mesma cor, né, considerando aquela regrinha que eu acabei de explicar, puderem crescer bambus, eles vão crescer sim. Não é porque deixou de crescer no terreno exato onde o jardineiro parou que não pode crescer nos terrenos adjacentes, conforme a regra geral. Outro detalhe é que o jardineiro não pode cruzar espaços vazios, certo? Se tiver um oco no meio do tabuleiro, ainda que esse oco esteja ali naquela mesma linha reta, ele não pode passar por ali. Então o movimento dele vai estar limitado àquele espaço vazio. Então o jardineiro então, é o que vai fazer os bambus crescerem, basicamente. Quarta ação possível é mover o panda. O movimento do panda segue uma lógica muito parecida com o do jardineiro. No espaço onde ele se encontra, você escolhe uma linha reta, né, a partir do espaço onde ele se encontra,
traça uma linha reta e na linha reta que ele parar, aliás, no espaço onde ele parar, seguindo aquela mesma lógica do movimento do jardineiro, você traça uma linha reta, dentro daquela linha reta você escolhe qual casa você quer parar, no espaço onde ele parar, você come um trecho do bambu. Então você pega um trechinho do bambu ali e devora. Ele vem aqui para o seu tabuleiro individual, para esse espaço aqui, que é o espaço para bambus devorados, certo? Você coloca aqui o bambu naquele espaço. O detalhe é que o jardineiro ele realiza o seu efeito no espaço onde ele se encontra e nos espaços adjacentes, desde que sejam da mesma cor, desde que sejam irrigados, enfim, aquilo que eu já expliquei. No caso do panda, não. No caso do panda, ele realiza o efeito único e exclusivamente no espaço onde ele parou. Não existe essa história dele comer bambu nos espaços adjacentes, não, certo? O movimento dele, a lógica do movimento é a mesma do jardineiro, mas quando ele chega no espaço, ele vai surtir os seus efeitos, né, gerar os seus efeitos apenas no território específico onde ele parou, e não existe nenhum efeito nos espaços adjacentes, diferente do jardineiro. Então chegou, parou lá, comeu, né, engoliu um trechinho do bambu que você coloca no seu tabuleiro individual. O jogador que foi responsável por fazer isso, né, coloca no seu tabuleiro individual, nesse espacinho aqui para bambus devorados. A quinta e última opção de ação é pegar um novo objetivo. Cada jogador, como eu disse, começa com 3 cartas de objetivo, que eu não expliquei em detalhes, mas vou explicar em breve. Vocês já vão entender qual é a lógica delas. E à medida que você vai completando as cartas de objetivo, no momento em que você completa, você deve baixá-la na sua frente para mostrar aos seus adversários que você já completou. E quando você já completou, ou pelo menos assim, tem a previsão razoável de que vai completar em breve, é interessante que você pegue novas cartas de objetivo. Quanto mais cartas de objetivo você for pegando e for completando, melhor, como vocês entenderão melhor já quando eu explicar como é que funciona. Mas o fato é que essas 3 cartas de objetivo iniciais que você adquire não são suficientes para você vencer o jogo, longe disso. Então, à medida que você vai completando os objetivos, ou vai pelo menos ali tendo uma previsão de que irá completá-los em breve, você deve realizar a quinta das opções de ação, que é puxar uma carta de objetivo aqui. Você escolhe aqui um dos 3 montes, né? Os objetivos de terreno, como ele chama, os objetivos de jardineiro e os objetivos de panda. Vocês serão apresentados em detalhes a cada um deles já. De cada um deles aqui você escolhe apenas uma carta e fica com ela para você. Não tem a opção de não querer, certo? Depois que puxou, você não pode mais devolver. Existe um limite máximo de 5 cartas de objetivo, que você pode ter na mão ao mesmo tempo. Então, se você já tiver 5, você tem que ir concluindo alguns, né? No momento que você conclui, você baixa a carta, revela para os seus adversários, ali mostrando que você as concluiu, para poder, posteriormente, puxar novos objetivos, certo? Existe limite máximo de 5 cartas de objetivo na mão. As que você completa, as que você conclui, você baixa, então não estão mais na sua mão, então não contam mais para esse limite. Bem, então vamos explicar agora quais são os objetivos, né? Que história é essa de objetivos, como é que funciona, como é que eu ganho o jogo, afinal de contas, porque os objetivos são a principal forma de dar pontos de vitória. Bem, as cartas de objetivo mostram certos acontecimentos, podemos dizer assim, que no momento em que eles ocorrem, você baixa a carta, provando ali, mostrando que obteve aquele objetivo, concluiu aquela tarefa. Ao fazer isso, a carta fica baixada aqui na sua frente, visível para todos os jogadores, e contabilizando aquela quantidade de pontos de vitória no final da partida. Todas elas têm um número aqui que indica quantos pontos de vitória ela vale, desde que tenha sido completa, evidentemente, no final da partida. Os objetivos de panda, que são aqui as cartas de fundo roxo, consistem em devorar uma determinada quantidade de trechinhos de bambu de uma determinada cor. Esse aqui, por exemplo, devorar 2 bambus da cor verde. Vamos pegar outro para mostrar. Esse aqui, devorar um bambu de cada cor. Acabei misturando aqui, ó. Pelo visto eu não separei perfeitamente bem as cartas de objetivo. Tava mostrando as de panda e veio misturado uma de jardineiro pelo meio. Mas vamos continuar aqui nas de panda. Esse aqui, devorar 2 bambus na cor verde, 2 bambus na cor amarela, e assim por diante. Você sempre determinar a quantidade e variedade de trechos de bambus
que você tem que devorar. Lembra que sempre que você faz a ação de utilizar o panda para devorar bambus, você guarda eles aqui, para provar que você já devorou aquele tipo de quantidade de bambus. Então você descarta ali e baixa a carta. As ações do jardineiro. A ação do jardineiro consiste no seguinte, sempre consiste no seguinte, em fazer crescer bambus de uma determinada cor, de uma determinada altura, em determinados tipos de terreno. Então, por exemplo, esse aqui consiste em você chegar a fazer um bambu de tamanho 4 em um terreno que tenha esse tipo aqui de ficha de melhoria, que é o cercado. Eu vou explicar em detalhes as fichas de melhoria também já já. Mas enfim, por enquanto guarda essa informação. Existem as fichas de melhoria, alguns terrenos já vêm com a ficha de melhoria impressa neles, ali por natureza, em outros você acrescenta essa ficha de melhoria de uma forma que eu explico já já. Então, algumas cartas aqui do jardineiro consistem em ter um bambu de determinado tamanho, de determinada cor, em um terreno que possua determinada ficha de melhoria. Aqui, por exemplo, bambus da cor rosa de tamanho 4 em um terreno que tem a ficha de melhoria do tipo cercado. Esse aqui, um bambu de tamanho 4 na cor verde em um terreno que tem a ficha de melhoria do tipo poço. Este aqui, 4 terrenos diferentes, quaisquer, onde você tenha, né, juntando ali os 4, um em cada terreno, evidentemente, bambus de tamanho 3. Na cor verde, ou seja, 4 bambus de tamanho 3 da cor verde em 4 terrenos quaisquer. Esse aqui, por exemplo, um bambu de tamanho 4 na cor rosa em terrenos que não tenham nenhum tipo de ficha de melhoria. Então sempre é isso, uma determinada quantidade de bambus de um determinado tamanho, de uma determinada cor, em um determinado terreno. Ele sempre vai exigir que o terreno tenha ou não tenha um certo tipo de ficha de melhoria. Aqui, por exemplo, 2 bambus da cor rosa de tamanho 3. Se a indicação de qual é o tipo de terreno vem sempre aqui no cantinho superior direito da carta. Se não tiver nada, significa que pode ser um terreno qualquer. Se tiver o desenho de uma determinada ficha de melhoria, significa que tem que ser num terreno com aquela ficha de melhoria específica. E se tiver um desenho das fichas de melhoria riscadas assim com um X, significa que tem que ser necessariamente num terreno que não possua ficha de melhoria nenhuma. É proibido ter ficha de melhoria. Então aqui no canto superior direito ele indica o tipo do terreno, né? Se não tiver nada, é um terreno qualquer. Se for um terreno, se a exigência for, aqui ó, se a exigência for, aqui tiver em branco, significa um terreno qualquer. Se tiver o desenho de um tipo de ficha de melhoria específica, quer dizer um terreno que tem aquela ficha de melhoria específica. Se tiver o desenho das fichas de melhoria com um X riscando por cima, significa um terreno que não tenha nenhuma ficha de melhoria. E aí você vê também a cor do bambu exigida e vê também o tamanho do bambu exigido. Quase sempre é tamanho 4, mas às vezes ele pede também uns de tamanho 3. Nesse caso, quando ele pede uns de tamanho 3, em geral são mais de um bambu, né? 2 bambus de tamanho 3 na cor rosa. E por aí vai. Esse aqui, 4 bambus de tamanho 3 na cor verde. E assim por diante. E é importante que não precisa necessariamente ter sido você que conseguiu fazer todos aqueles trechos de bambu crescerem, chegarem até aquele tamanho. Não necessariamente. No momento, porque os bambus não têm dono, né? O panda também não tem dono e o jardineiro também não tem dono. Os jogadores vão ali construindo coletivamente aquele jardim. Então, no momento em que você visualizou aquele cenário no mapa, que combina aqui com a sua carta de objetivo, você vai lá e baixa e diz, ó, completei. Por mais que seja, sei lá, um objetivo como esse, um bambu de tamanho 4 na cor rosa, num terreno que tem a melhoria do poço. Digamos que outros jogadores fizeram crescer 3 dos 4 pedacinhos, e você colaborou apenas com o quarto e último, não tem problema. No momento que você visualizou, digamos assim, que aquele cenário representado na carta existe no tabuleiro, você baixa a carta e diz, ó, aqui, completei meu objetivo. Isso vale também para as cartas, os objetivos de terreno, que são esses de fundo azul. Os objetivos de terreno basicamente vão mostrar
uma determinada configuração de terrenos. Aqui, por exemplo, 3 terrenos da cor rosa dispostos exatamente nessa posição. O primeiro em cima, um outro assim mais à direita, deslocado um pouquinho, o outro mais à esquerda, deslocado um pouquinho. Você pode virar a carta de cabeça para baixo também, certo? No momento de conferir se aquela configuração do terreno existe. Certo? Então, aqui, ó, por exemplo, 3 terrenos amarelos dispostos nesse formato aqui. Então, se você conseguir encontrar, conseguir visualizar no mapa, no tabuleiro, essa configuração do terreno, lembrando que você pode visualizar com a carta de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, nos dois casos é válido, mas tem que ser exatamente essa imagem mostrada. Outro detalhe também é representado por essas gotinhas de água, tá vendo? Quase todos eles tinham as gotinhas de água. Isso significa que para o terreno ser válido, ele precisa estar irrigado, certo? Para que você concluir uma carta, um objetivo desse, que são os objetivos de terreno, isso só é válido se os terrenos em questão, né, estiverem mostrados aqui na configuração trazida na carta, e precisa também necessariamente que todos eles estejam irrigados. É isso que significa esse desenho de uma gotinha azul presente nos hexágonozinhos aqui da carta. No momento que você visualizou ali no mapa, opa, eu encontrei aqui no mapa uma configuração aqui dos hexágonos, uma configuração aqui dos terrenos, que bate exatamente com essa minha carta aqui, todos eles estão irrigados, então eu completei a carta. Então, completar um objetivo também não conta como um das 2 ações que você pode fazer ao longo do jogo, certo? É uma ação gratuita, assim como posicionar a canaleta de irrigação. Você simplesmente vê que completou e baixa a carta e está completado. O que conta como uma ação é puxar uma nova carta de objetivo para a sua mão, certo? Mas completar a carta de objetivo em si não conta como uma ação. Então essas são as 5 ações que você pode fazer. Em cada turno, recapitulando, você pode fazer 2 delas, mas nunca a mesma ação 2 vezes. Posicionar um terreno, pegar uma canaleta de irrigação, pegar uma nova carta de objetivo, mover o jardineiro, o que vai trazer todas aquelas consequências, né, de fazer os bambus crescerem, ou mover o panda, o que vai fazer as consequências de devorar o bambu. Então são as 5 ações principais. Da segunda rodada em diante, na primeira rodada em diante é isso, faz só as ações e tchau. Da segunda rodada em diante, antes de realizar as suas 2 ações aqui tem direito, o jogador vai rolar o dado, que vai determinar as condições atmosféricas, que vai trazer uma leve mudança nas regras. Então, cada jogador, na sua vez, antes de começar a jogar, rola o dado e, de acordo com o resultado, vai aplicar alguma determinada alteração, alguma determinada regra especial nas suas ações. Primeiro lado do dado aqui mostra o sol, ou seja, um dia ensolarado. Isso significa que você vai ter direito a fazer uma terceira ação, certo? Em vez de fazer só 2 ações, você nessa rodada específica vai poder fazer 3, uma ação a mais. Mas continua não sendo permitido fazer ações repetidas, certo? Essa terceira ação tem que ser de um terceiro tipo diferente. Próximo tipo de ação é a chuva. De ação não, desculpa, de condição climática. É a chuva, que a iluminação não está muito boa, mas é isso aqui. A chuva faz crescer, quando cai um dado da chuva, automaticamente cresce um trecho de bambu em um terreno irrigado à sua escolha, certo? O jogador da vez ali escolhe um terreno, desde que naquele terreno possa crescer, né? Ou seja, precisa que o terreno seja irrigado e precisa que o limite máximo de 4 trechos não tenha sido atingido ainda. Então, um terreno que respeite essas regras, a escolha do jogador vai crescer um trecho de bambu a mais, quando cair aqui o lado do dado da chuva. Próximo lado, o vento. Esse lado de cá. Quando cair o vento, o jogador pode, se quiser, realizar a mesma ação 2 vezes, uma ação igual 2 vezes, né? Não vale para ele aquela regra de que não pode fazer a mesma ação 2 vezes. Se ele quiser, né? Se ele quiser, ele pode continuar fazendo também as ações diferentes. Próximo lado é o lado aqui do trovão. O trovão assusta o panda. Então, o que você vai fazer quando sair o dado do trovão é pegar o panda e mover ele para qualquer espaço que você queira. E aí é para qualquer espaço mesmo, ele se teletransporta, não tem nenhuma regra de restrição à movimentação. E aí nesse espaço onde ele parou, se houver algum bambu, ele pode comer, ele vai comer um trecho do bambu daquele espaço onde você parou.
O quinto e último tipo de clima, que é a nuvem, lhe dá direito às melhorias. Aí eu não tinha falado delas ainda até agora, né? Quando você, e porque elas justamente, elas só são adquiridas por um jogador no momento em que ele tira um dado aqui com o símbolo da nuvem. Então você pode escolher aqui uma dessas fichas de melhoria. Você pega a ficha de melhoria, fica com ela para você, guardada aqui no seu tabuleiro, no seu auxílio de jogador, na sua cartela de auxílio de jogador. Você pode, em rodadas posteriores, ou até na mesma rodada, se for o caso, posicionar as fichas de melhoria. Isso também não conta como uma ação, é como posicionar a canaleta de irrigação, por exemplo. Não conta como uma ação, você pode fazer quantas vezes você quiser na sua rodada, respeitadas as seguintes regras. O mesmo terreno nunca pode ter mais de uma ficha de melhoria. Lembrando que tem alguns terrenos que já tem uma ficha de melhoria presentes neles automaticamente, né? Já vem impressa neles uma ficha de melhoria. Então, nesses terrenos, você simplesmente não pode colocar. Você só vai poder colocar fichas de melhoria em terrenos que não tenham, né? Sempre respeitando. Só pode haver uma ficha de melhoria por terreno, no máximo. E aí, tanto faz se é uma ficha dessas que você coloca ou se é uma daquelas que já vem impressa no tabuleiro. E quais são os efeitos das fichas de melhoria? Uma delas nós já falamos lá no começo, que é o poço. Quando você coloca uma ficha de poço num terreno, ele passa a ser considerado irrigado automaticamente. Aquele terreno que tem um poço é irrigado. O segundo tipo de ficha de melhoria é o fertilizante. Um terreno que tem a ficha de melhoria do fertilizante, sempre que você, em virtude de qualquer efeito do jogo, precisaria fazer crescer um trecho de bambu naquele terreno, seja pela ação do jardineiro, seja pela ação da chuva aqui do dado, seja quando o terreno entra em campo, e quando ele entra em campo pela primeira vez, desde que ele entra em campo já estando irrigado, né, porque foi irrigado pela primeira vez. Enfim, qualquer situação onde cresceria um trecho de bambu, naquele terreno que tem a ficha de melhoria do fertilizante, em vez de crescer um, crescem dois. Sempre. Sempre que por qualquer efeito da regra, deveria crescer um trecho de bambu naquele terreno, crescem dois, no caso dos terrenos que tem o fertilizante, sempre limitado ao tamanho máximo de 4, né? Sempre limitado ao tamanho máximo de 4. E a terceira e última ficha de melhoria é o cercado. O cercado serve para proteger os bambus do panda. Então, numa ficha que tem o cercado, o panda até pode parar, o panda até pode atravessar quando você move ele, mas ele nunca pode comer os bambus. Ele para ali e simplesmente não come. Ou não para, né? Assim, se o jogador quiser questão de fazer o panda parar naquele espaço, ele vai estar simplesmente meio que desperdiçando a jogada, porque um panda nunca pode comer um trecho de bambu de um terreno que tem a ficha de melhoria do cercado, certo? Essas são as 3 fichas de melhoria. Você pode colocar as fichas de melhoria a qualquer momento do seu próprio turno, ou seja, isso não conta como uma das ações a que você tem direito. E como é que você adquire as fichas de melhoria? Por meio dessa quinta e última ação, né, que é a nuvem, é o tempo nublado. Mas um dado tem 6 lados, né? Então, o sexto lado mostra aqui esse ponto de interrogação, que significa que o jogador escolhe um dos outros 5 efeitos para valer naquela rodada. Sempre sai aqui o ponto de interrogação, o jogador escolhe um dos outros 5 efeitos. E aí, ele faz a sua jogada normal, né? Recapitulando mais uma vez, o ato de lançar o dado vai ser feito antes das 2 jogadas normais, das 2 jogadas padrão que o jogador vai fazer no seu turno. Vai trazer ali uma alteração, com exceção da primeira rodada. Na primeira rodada ninguém joga o dado, da segunda rodada em diante. Os jogadores vão fazendo isso, vão cumprindo as suas cartas de objetivo, vão aumentando o terreno, vão andando com o panda pelo mapa, comendo bambu, crescendo bambu. Isso vai até quando? Isso vai até que um determinado jogador consiga cumprir um determinado número de cartas de objetivo. Takenoko, como eu disse, é um jogo que vai de 2 a 4 jogadores. Se você estiver jogando em 2 jogadores, o jogo acaba quando um jogador conseguir completar 9 objetivos. Em 3 jogadores, quando o jogador conseguir completar 8. E em 4 jogadores, quando o jogador conseguir completar 7. Então é a escadinha 9, 8, 7. Com 2 jogadores, 9 objetivos. Com 3 jogadores,
8 objetivos. E com 4 jogadores, que é o máximo, 7 objetivos. Quando um jogador, lembrando que à medida que você completa os objetivos, você vai deixando as cartas viradas para frente, né? À sua frente, viradas para cima, à sua frente. Então todo mundo sabe, consegue contar ali quantos e quais objetivos você já completou. No momento em que um jogador completa essa determinada quantidade de objetivos, o jogador que conseguiu fazer isso primeiro ganha a carta do Imperador, aquela carta verde que estava lá desde o começo do jogo, que vai valer 2 pontos de vitória extra. E ele dispara a última rodada, certo? Esse jogador, que foi o primeiro a atingir aquela quantidade X de objetivos, ganha a carta do Imperador e não joga mais, certo? Ele não joga mais. Todos os demais adversários vão jogar ainda uma última vez, faz uma última jogada. E aí, depois que todos os demais jogadores tiverem feito essa sua última jogada, a gente vai contar pontos. O que é que dá ponto tanto? Apenas as cartas de objetivo que o jogador concluiu ao longo do jogo e a carta de Imperador, né? Que tecnicamente não é uma carta de objetivo. Então, apenas isso. Cartas de objetivo incompletas ficaram na sua mão, não valem nada. Trechos aqui de bambus que você comeu ao longo do jogo e que não chegou a concluir uma carta de objetivo do plano também não valem nada. Somente as cartas de objetivo. Soma os pontos indicados nas cartas de objetivo que o jogador conseguiu completar. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Em caso de empate, o desempate é quem tiver conseguido mais pontos nas cartas de panda, que são as roxinhas, certo? Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem! Kakenoko! Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.